A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 24. O título desse capítulo é: O rei Joás dá ordens para consertarem o templo do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Antes de iniciarmos a leitura, como de costume, vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, mas gosta e quer aprender mais a respeito da palavra de Deus, então já se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar a palavra todas para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação e ser lembrado do nosso devocional diário. Deixa também o seu gostei, os seus comentários e compartilhe a palavra de Deus. Todas as vezes que compartilhamos a palavra do Senhor, nós estamos evangelizando. E olha, ao final desse vídeo tem um versículo da Bíblia que certamente Deus tem algo para falar com a sua alma. Então, fica até o final. Vamos lá? Verso 1 diz: Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia, da cidade de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da vida do sacerdote Joiada. Santo é o Senhor. Quando Joás foi entronado, ele era ainda uma criança de apenas 7 anos. Mas tinha o sacerdote como seu tutor, o seu mentor, aquele que o orientava e o ajudava a andar em obediência no caminho de Deus, e governava o povo com retidão e juízo. Glórias a Deus. No verso 4 diz assim: E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Atália, a avó de Joás, ela servia ao deus Baal, a deuses estranhos, e também despojaram totalmente o templo, a casa do Senhor. Aqui no verso 7 vai dizer assim: Porque sendo Atália ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram a Balaim. Então despojaram a casa de Deus e levaram para deuses estranhos. A casa foi abandonada, ninguém mais cuidava da casa do Senhor, do templo de Deus, e toda a riqueza que estava lá tinha sido retirada. Então entra esse desejo no coração dele de reedificar, fazer uma reforma na casa de Deus. Ele chama Joiada, dá para Joiada essa instrução, que fosse ao povo e pedisse as ofertas, para que eles pudessem juntar com dinheiro e tivessem condições de fazer essa reforma tão necessária. A partir do verso 8 diz: E deu o rei ordem, e fizeram uma arca e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Senhor, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram toda a obra. Glórias a Deus, aleluia. Era uma oferta, nós já falamos a respeito disso, a diferença da oferta para a diferença do dízimo. O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos, nós ofertamos para o Senhor. A oferta é diferente. Oferecemos aquilo que o nosso coração tem intenção de ofertar. Pode ser menos do que 10%, uma partezinha bem pequena do que nós ganhamos, ou pode ser algo muito maior, mas é conforme o mandado do nosso coração, o desejo do nosso coração em ofertar para o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E todos fizeram alegremente esta oferta. No verso 13 diz: E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e a restauração da casa de Deus no seu estado se fortaleceu. Ficou ainda melhor do que foi na sua construção. E depois de acabarem, trouxeram todo o resto do dinheiro. Vocês já viram sobrar dinheiro em reforma? Só quando é para o Senhor.
que geralmente quando nós começamos uma reforma sempre falta dinheiro, custa muito mais do que nós imaginamos. Mas como é para o Senhor, sobrou dinheiro. E com essa sobra compraram vasos de ouro, vasos de prata, mandaram fazer vários vasos, também pedras preciosas, e deixaram a casa do Senhor linda, maravilhosa. Ali se faziam todos os sacrifícios diariamente conforme os mandados de Deus, e assim foi enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Porém, no verso 15 diz que envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e com Deus e com a casa do Senhor. Glórias ao Senhor. Joiada era um sacerdote, mas foi enterrado junto com o sepulcro dos reis na cidade de Davi, pelo bem que ele fez a toda a nação de Israel e porque andou nos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. Quão maravilhoso uma pessoa poder deixar um legado tão importante como Joiada. Joiada, se fosse um homem ímpio, ele poderia ter acabado com a vida de Joás e ter ele se entronado rei, assim como Atália se entronou rainha de Israel. Mas ele era um homem reto, obediente ao Senhor, guardou a vida do rei, mentorou o rei, e no finalzinho da vida dele, aos 130 anos, fartos de dia, faleceu. Mas a parte triste desse capítulo é que após a morte do sacerdote Joiada, os principais foram até o rei Joás, ali conversaram com ele e se desviaram do caminho. No verso 17 diz: porém, depois da morte de Joiada, vieram os principais de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram a imagens do bosque e a ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém por causa desta culpa. Santo é o Senhor. Mesmo assim, o Senhor manda profetas irem alertarem o povo para que voltassem aos caminhos de Deus, mas o povo não ouviu. Deram ouvido aos príncipes e não deram ouvido aos profetas. No verso 20, um verso muito importante desse capítulo, diz assim: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima de todo o povo. E lhes disse: assim diz o Senhor, por que transgrediste os mandamentos de Deus? Porquanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também o Senhor vos deixará. Mas conspiraram contra Zacarias e o apedrejaram com pedras por mandado do rei Joás, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém mandou matar a Zacarias, filho de Joiada, o qual morreu, dizendo: o Senhor o verá e o requererá. Glórias a Deus. Mesmo no momento da morte, Zacarias, ele ainda disse: Deus está vendo tudo e Deus vai requerer de vocês o meu sangue. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Enquanto Joiada estava vivo, Joás andava nos caminhos de Deus. Joiada morreu, ele se apartou do Senhor e ainda se tornou um homem ímpio e cruel a ponto de mandar matar a Zacarias a pedradas, se esquecendo totalmente que Zacarias era o filho do homem que o criou, que o educou, que o fez rei. Depois que Joás começou a andar nos maus caminhos, servindo a deuses estranhos, os sírios vieram pelejar contra Israel do Sul, um número muito pequeno de homens, um exército muito pequeno, mas mesmo assim, por permissão de Deus, eles prevaleceram contra Israel do Sul. O rei que havia ido à peleja junto com o exército ficou extremamente ferido, ficou acamado. Enquanto ele estava acamado, conspiram contra ele e vão e matam a Joás, ainda lá na cama dele, tentando se recuperar dos ferimentos da guerra. No verso 25 diz:
e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama, e Joás morreu e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Santo é o Senhor. Nenhum rei mau, nenhum rei que se apartou do caminho do Senhor foi enterrado no sepulcro dos reis nas terras de Israel do Sul. Israel do Norte eles sepultavam, mas Israel do Sul não. Vejam que nesse capítulo nós estudamos que o sumo sacerdote foi enterrado junto com os reis, junto com os sepulcros de Davi. Mas aquele que tinha a sua descendência, o seu sangue, não foi enterrado porque ele andava nos maus caminhos e se apartou do Senhor. No último verso, verso 27 diz: E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe pôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história dos livros dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, glórias a Deus, aleluia. Assim termina esse capítulo. No próximo capítulo nós vamos estudar a respeito do reinado de Amazias, filho de Joás. Joás tinha tudo para ser um excelente rei. Joás tinha tudo para ser aquele que tinha o coração voltado para o Senhor, obediente a Deus. Afinal, Deus salvou, poupou a vida dele quando ele ainda era um bebezinho. O Senhor permitiu que ele fosse entronado rei aos 7 anos de idade. Permitiu que o homem que fosse tutor dele fosse um homem reto diante dos olhos do Senhor, obediente aos mandamentos de Deus. E com tudo isso, ele ainda transgrediu, tornou-se um homem mau, um homem ímpio e foi morto por uma conspiração. Porque o povo queria adorar o Deus verdadeiro, mas o rei estava andando em caminhos contrários. Santo é o Senhor. Que nós sejamos como sacerdote Joiada, obedientes ao Senhor, e que nós possamos chegar no nosso dia final servindo a Deus todo o nosso coração e do fundo da nossa alma, e possamos ser honrados diante dos olhos de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse estudo bíblico e por mais esse dia de vida que Deus tem nos dado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja eternamente o teu nome, Senhor. Graças te damos, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por ter suprido toda a nossa necessidade. Vamos te pedir, Senhor, dê-nos um coração bondoso, um coração amável, obediente aos teus mandamentos, Senhor, que possamos andar sempre em retidão com o Senhor. Pai, livra-nos do perigo, livra-nos do mal, afaste de nós tudo que não pertence ao teu reino de glória. Tudo que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém, glórias a Deus, aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo, tchau, tchau.